capítulo 6, O Cristo Recém-Nascido, incluído na 10ª edição. Temos repetido com frequência em nossa literatura que o sacrifício de Cristo não foi um acontecimento que teve lugar no Gólgota, nem foi consumado de uma vez por todas em poucas horas, mas que os nascimentos e mortes místicas do Redentor são contínuas ocorrências cósmicas. Concluímos que esse sacrifício é necessário à nossa evolução física e espiritual durante a presente fase do nosso desenvolvimento. Como se aproxima a época do nascimento anual de Cristo, mais uma vez é-nos apresentado um tema para meditação, um tema que nunca envelhece e é sempre novo. Podemos tirar muito proveito refletindo sobre ele e dedicando-lhe uma oração para que faça nascer em nossos corações uma nova luz que nos guie no caminho da regeneração. O apóstolo deu-nos uma maravilhosa definição da divindade quando disse: Deus é luz, pelo que a luz tem sido usada para ilustrar a natureza do divino nos ensinamentos Rosa-Cruzes, especialmente o mistério da Trindade na unidade. As Sagradas Escrituras de todos os tempos ensinam claramente que Deus é uno e indivisível. Ao mesmo tempo, verificamos que, do mesmo modo que a luz branca una se refrata nas 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul, Deus também se revela em papel tríplice durante a manifestação pelo exercício de 3 funções divinas: criação, preservação e dissolução. Quando ele exercita o atributo criação, Deus se revela como Jeová, o Espírito Santo. Ele é o Senhor da lei e da geração, projetando a fertilidade solar indiretamente através dos satélites lunares de todos os planetas em que seja necessário fornecer corpos para os seres evoluintes. Quando ele exercita o atributo preservação com o propósito de sustentar os corpos gerados por Jeová sob as leis da natureza, Deus se revela como Redentor, Cristo, e irradia os princípios de amor e regeneração diretamente a qualquer planeta onde as criaturas de Jeová requeiram essa ajuda para se libertarem das malhas da morte e do egoísmo e alcançarem o altruísmo e a vida sem fim. Quando do exercício do divino atributo de solução, Deus aparece como o Pai, quem nos chama de volta ao lar celestial para assimilarmos os frutos das experiências e do crescimento anímico que acumulamos durante o dia de manifestação. Esse solvente universal, o raio do Pai, emana então do invisível sol espiritual. Esses processos divinos de criação e nascimento, preservação e vida, dissolução, morte e retorno ao autor do nosso ser, nós os vemos em toda parte, em tudo o que nos cerca. Então reconhecemos o fato de que são atividades do Deus Trino em manifestação. Porventura, já nos demos conta de que no mundo espiritual não existem acontecimentos definidos nem condições estáticas, que o começo e o fim de todas as aventuras, de todas as eras estão presentes no eterno aqui e agora. Do seio do Pai há um fluxo eterno de semeadura de coisas e eventos que incorporam o reino do tempo e do espaço. Lá, gradualmente, cristaliza-se e torna-se inerte, necessitando de solução
para que haja espaço para outras coisas e outros eventos. Não há como escapar dessa lei cósmica, que se aplica a tudo no reino do tempo e do espaço, inclusive ao raio crístico. Como o lago que se derrama no oceano volta a se encher quando a água que o abandonou se evapora e a ele retorna em forma de chuva para tornar novamente a correr incessantemente em direção ao oceano, assim o espírito do amor que nasce eternamente do Pai se derrama incessantemente dia após dia, hora após hora, no universo solar para nos libertar do mundo material que nos prende em seus grilhões mortais. Portanto, onda após onda parte do Sol em direção a todos os planetas, o que proporciona o impulso rítmico às criaturas que neles evoluem. No sentido mais verdadeiro e literal, é um Cristo recém-nascido que saudamos em cada festa natalina. E o Natal é o mais importante acontecimento anual para a humanidade, quer tenhamos consciência disso ou não. Não se trata meramente de comemorar o aniversário de nascimento do nosso amado irmão maior, Jesus, mas sim da chegada da rejuvenescente vida-amor do nosso Pai Celestial, por ele enviada para libertar o mundo do glacial abraço da morte. Sem essa nova infusão de vida e energia divinas, logo pereceríamos fisicamente, frustrando o nosso progresso no que tange às atuais linhas de desenvolvimento. Precisamos nos esforçar por compreender muito bem esse ponto, a fim de que possamos aprender e apreciar o Natal da maneira mais profunda possível. A esse respeito, como em muitos outros, podemos aprender uma lição observando nossos filhos ou recordando a nossa própria infância. Como eram fortes nossas expectativas quando da aproximação dos festejos natalinos. Como ansiosamente esperávamos pela hora de receber os presentes que pensávamos serem deixados pelo Papai Noel, o misterioso benfeitor universal que distribuía os brinquedos. Como nos sentiríamos se nossos pais nos dessem apenas as bonecas estragadas e os tamborzinhos já gastos do ano passado? A sensação seria certamente de infelicidade total, além de uma profunda quebra de confiança em tudo, sentimentos que os pais achariam cada vez mais difícil restaurar. Isso nada seria comparado à calamidade cósmica que se abateria sobre a humanidade se o nosso Pai Celestial deixasse de enviar como presente cósmico de Natal o Cristo recém-nascido. O Cristo do ano anterior não nos pode livrar da fome física, como as chuvas daquele ano não podem agora encharcar o solo e desenvolver os milhões de sementes que dormitam na terra à espera que as atividades germinadoras da vida do Pai as façam crescer. Assim como o calor do último verão já não nos pode aquecer, o Cristo do ano passado não pode acender de novo em nossos corações as aspirações espirituais que nos impelem para cima em busca de algo mais. O Cristo do ano passado nos deu seu amor e sua vida sem restrições ou medidas. Quando ele renasceu na terra no Natal anterior, ele impregnou de vida as sementes adormecidas que cresceram e muito
gratamente encheram os nossos celeiros com o pão da vida física. O amor que o Pai lhe deu, ele o derramou profundamente sobre nós, e do mesmo modo que a água do rio volta para o céu pela evaporação, assim também ele se eleva outra vez ao seio do Pai após esgotar toda a sua vida e morrer na Páscoa. Entretanto, o amor divino jorra infinitamente. Como um pai se apieda de seus filhos, assim também o nosso Pai Celestial se compadece de nós, pois ele conhece a nossa fragilidade e dependências física e espiritual. Por conseguinte, esperamos mais uma vez confiantemente o nascimento místico do Cristo que virá com renovada vida e renovado amor. O Pai o envia a nós, acudindo à fome física e espiritual que sofreríamos se não tivéssemos dele essa amorosa oferenda anual. As almas jovens, via de regra, acham difícil separar em suas mentes as personalidades de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, de modo que algumas pode amar apenas a Jesus, o homem. Esquecem Cristo, o grande Espírito que introduziu uma nova era na qual as nações estabelecidas sob o regime de Jeová serão destroçadas, a fim de que a sublime estrutura da fraternidade universal possa ser edificada sobre as suas ruínas. No devido tempo, o mundo inteiro saberá que Deus é Espírito, para ser adorado em espírito e em verdade. É bom que amamos Jesus e o imitemos. Desconhecemos ideal mais nobre e alguém mais digno. Se pudesse ter sido encontrado alguém mais nobre, não teria sido ele o escolhido para ser o veículo do grande unigênito Cristo em que reside a divindade. Fazemos bem em seguir seus passos. Ao mesmo tempo, devemos exaltar Deus em nossas próprias consciências, aceitando a afirmação bíblica de que ele é espírito e que não podemos tentar representar sua imagem nem retratá-lo, pois ele a nada se assemelha, quer nos céus, quer na terra. Podemos ver os veículos de Jeová circulando como satélites em volta de diversos planetas. Também podemos ver o Sol, que é o veículo visível de Cristo. Contudo, o Sol invisível, que é o veículo do Pai e fonte de tudo, esse só pode ser visto pelos maiores clarividentes e apenas como a oitava superior da fotosfera do Sol, revelando-se como um anel de luminosidade azul-violeta por trás do Sol. Contudo, nós não precisamos vê-lo, podemos sentir seu amor e essa sensação nunca é tão grande como na época do Natal, quando ele nos está dando o maior de todos os presentes, o Cristo do novo ano.